Fala aí galera, beleza? Aqui foi o Nick20 trazendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, estou aqui com um resumo barra análise, ou resumo e análise, enfim, como você quiser chamar esse quadro maravilhoso aqui. Basicamente nesse vídeo vou fazer um resumo e análise sobre Espetacular Homem-Aranha 2 Ameaça de Electro. Meu Deus, que nome grande, que eu provavelmente vou abreviar no título. Enfim, basicamente esse filme, ele é um filme que é um dos filmes do Homem-Aranha que eu menos assisti. Na verdade, esse, o Homecoming e o Longe de Casa são os que eu menos assisti na minha vida, né? Os dois filmes do Tom Holland e esse aqui foram os que eu menos assisti na minha vida. Mas, enfim, eu não chego nem perto da trilogia e do primeiro filme do Andrew Garfield, que eu assistia direto quando era pequeno. Enfim, tenho planos de assistir esses filmes todos em live, né? Na Twitch, né? Que inclusive, enfim, depois eu divulgo a minha Twitch, né? Esse nick 0, enfim. Vamos para o vídeo, né, galera? Basicamente esse filme ele é muito criticado, entendeu? E nesse vídeo aqui você vai ver que eu tô meio que andando com a crítica. Eu não acho que os críticos estão tão errados em criticar esse filme. Nessa frase, tem muito crítico? Tem. Mas enfim, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as novidades e bora pro vídeo. O filme começa já com uma cena que é tenebrosa. Já vamos começar assim, né? Se o filme começa assim, o vídeo vai começar também. A cena já começa com uma cena tenebrosa. É basicamente o pai do Peter e a mãe do Peter abandonando ele, deixando com os tios, entrando em um avião, indo pra sei lá onde. E nesse mesmo avião tinha um cara que queria matar o pai do Peter. E não é explicado nesse filme quem era esse cara, por que ele queria matar o pai do Peter. Era o que? Um espião igual nos quadrinhos? O pai do Peter era um agente da SHIELD igual nos quadrinhos? Não é explicado nesse filme. Enfim, o que acontece é que começa uma super batalha entre o pai do Peter e esse cara. E aí o avião cai e os dois morrem. Aliás, os três. O pai do Peter morre, a mãe do Peter morre e esse cara também. Só que o filme, pra recompensar você ter assistido uma cena tenebrosa dessas, que vai ter uma trama dessa inteiro, enfim. Mas pra recompensar uma cena tenebrosa, já tem uma cena linda, que é a perseguição do Peter e atrás do Rhino. Que, cara, esse traje aqui é lindo. Se você discordar, você é maluco. É um traje que envelheceu muito bem. Isso porque a gente tá falando de filme de 10 anos atrás, né? Literalmente 10 anos, enfim. É um traje muito lindo, entendeu? Que, pô, pega um pouco muito da coisa da trilogia clássica e junto também com o visual do primeiro filme. E fica lindo. Esse traje é lindo. Enfim, a perseguição continua. O Peter, aliás, o Homem-Aranha, ele tá atrás do Rhino. Ele encontra até o Rhino, começa a fazer umas piadas. Só que ele começa a ver o pai da Gwen em todos os lugares, porque ele tinha prometido assim: seguinte, Homem-Aranha, você vai namorar minha filha, só que você vai ficar assim. Aliás, não namora ela, fica longe dela, porque você vai ter vilões e eu não quero que ela morra. E aí o Homem-Aranha falou assim: não, já é, tiozão. O que acontece? Ele descumpre a promessa. E aí o filme continua, né? É basicamente isso. O Peter ele volta a namorar a Gwen e é isso. Se você esperava que eu fosse outra coisa, não. Ele só continua com a Gwen. O que acontece é que ele começa a ver o pai do Peter, o pai da Gwen em todo lugar. E pensa assim: poxa, tô me sentindo meio mal, hein? Por estar namorando a filha dele. Enfim, né? Enfim. O que acontece é que o Homem-Aranha consegue prender o Rhino, consegue pegar as coisas da Oscorp. E no meio da perseguição, ele conhece Max Dino, que basicamente é um cientista que trabalha na Oscorp. E esse cara vai ser importante pro filme, tá? Guarda esse nome. O que acontece é que o Peter vai pra formatura dele. E aí ele continua vendo o pai da Gwen em todo lugar. Nesse meio tempo, a gente conhece mesmo um pouco do Max Dino, que ele é um cara super fanático pelo Homem-Aranha. Fanático que eu digo, tipo, não é só um fã normal.
Não, ele é um fanboy daqueles. Em que o quarto inteiro dele tem coisa do Homem-Aranha. Ele começa a falar com o Homem-Aranha até com o pôster dele. Ele tem um pôster do Homem-Aranha assim na parede. Ele começa a falar com o pôster como se fosse o Homem-Aranha. Isso que eu chamo de cara louco. É isso que eu chamo de fanboy. E aí que entra a famosa frase do mago David Jones, né? Essa é a diferença de um fã para um fanboy. Um fã nunca faria isso, um fanboy sim. Enfim, esse cara ele vai pra Max Dino, ele trabalha no Oscorp, mas ele é um Zé Ninguém, entendeu? Ele é tipo o Peter no primeiro filme, só que é mais problemático. Esse vilão aqui era pra ter um monte de cenas, entendeu? Que daria mais um background pra ele, entendeu? Sobre a mãe dele que ia morrer nesse filme. Cara, ia ter cenas lindas, mais cenas nesse filme sobre o vilão, que deixaria ele muito bom, mas deletaram desse filme. Aliás, nem colocaram no filme. É triste saber de uma coisa dessa, mas enfim, né? Continuemos. Max Dino, ele é um fãzaço do Homem-Aranha, que ele é, né, muito injustiçado pela sociedade. Nesse meio tempo, o Peter e a Gwen, eles vão para um encontro com a família da Gwen. E aí eles terminam, porque o Peter se sente muito culpado de estar namorando ela, em vez de continuar com a promessa dele, né? Que ele tinha feito com o pai dela. O que acontece aqui nesse meio tempo? Aliás, eu tô falando muito essa frase nesse meio tempo, né? Continuemos. O que acontece é que o Max Dino, ele vai para Oscorp em um belo dia, conhece a Gwen, só que esse era o aniversário dele. E aí o Max Dino, ele tem que consertar uma coisa lá na fiação da Oscorp. Aí ele sobe lá, tudo felizão pra arrumar. Quando chega lá, ele leva um choque e cai num tanque de enguias elétricas radioativas e se torna o Electro, ou mais conhecido como o cara da TIM. Continuemos. O Electro, ele fica meio loucão das ideias e ele sai do hospital que ele tava e vai pra Times Square. Continuemos aqui com o Peter e a Gwen. Nesse meio tempo que o Electro tava, aliás, que o Max Dino tava virando Electro, essas coisas, o Peter e a Gwen estavam como amigos apenas, né? Eles estavam em um parque tomando sorvete, conversando um pouquinho, né? Inclusive, belo casal, hein? Belo casal. Esse filme aqui tem suas qualidades, mas também tem seus defeitos, que eu vou falar mais lá pra análise. O Peter, ele tá lá com a Gwen, né? Todos bonitinhos assim. E aí o Peter descobre assim, caramba, tá acontecendo alguma coisa ali na Times Square. Vou lá salvar as pessoas. Chegando lá, né, ele luta contra o Electro em uma cena linda do Homem-Aranha vs Electro, que é muito boa a cena de luta entre os dois. E aí o Electro, ele é derrotado facilmente. E começa a perceber assim, o Homem-Aranha não é tão bom quanto eu pensava, porque ele roubou meus holofotes e agora eu sou esquecido pela humanidade. Basicamente é um vilão muito horrendo, na verdade, tanto o visual dele quanto a história. Porque, cara, como assim o vilão ele só quer matar o Homem-Aranha porque o Homem-Aranha é mais famoso que ele? Tipo, se fosse atualmente seria o que disputa pro Instagram, ele não conseguiria. Então tem um canal no YouTube ou no Instagram ou em qualquer outro lugar. Aproveitar alguém mais famoso que ele. Continuemos. Nesse meio tempo que o Electro ele é preso, a gente conhece o Harry, né? Que nem foi mencionado no filme anterior, mas aparentemente existe nesse universo. A gente descobre que o Harry, ele tem o pai, né? O pai dele, Norman Osborn, que é a mesma coisa lá do Duende Verde, da trilogia. Só que esse Norman, ele tem uma doença terminal e ele já está prestes a morrer. O Harry tem essa mesma doença, entendeu? Que é uma doença que tá no sangue dos Osborn. E aí a gente descobre que o Ozzy Osbourne também tem isso. Brincadeira. A gente descobre que o Harry também tem essa doença. E aí o Harry fica meio paranoico e ele precisa da cura. Mas enquanto isso, a gente vê que o Peter e o Harry aparentemente eram muito amigos, né? E sendo que ele nem foi mencionado no filme anterior. Enfim.
Nesse meio tempo também, né, a gente vê ali, durante essas cenas, assim, do Peter e o Harry juntos, a gente percebe que tem cenas do Harry, ele tomando, né, o trono do pai dele, virando o CEO da Oscorp, né? É bem interessante essas cenas, porque tem personagens que a gente já conhece, como o Abutre, que tava nesse filme, só que como um personagem que tem nada a ver com os quadrinhos, nem com o do De Volta ao Lar. Tinha também a Felice Hart, né, que basicamente é a Gata Negra, a cópia da Mulher Gato, que era pra estar no terceiro filme do Andrew Garfield, né? Todos esses vilões eram pra estar no terceiro filme. O que acontece é que o Electro, ele começa a ser estudado pelos cientistas, e aí o Electro fala assim: não, cara, chega, eu cansei de ser menosprezado pela sociedade, entendeu? Agora eu quero minha vingança. E aí a gente volta pra trama do Harry. O que acontece é que o Peter e o Harry juntos lá, como amigos, né, no caso, como amigos, pelo amor de Deus. E aí tem muitas cenas do Harry conversando com o Peter e falando sobre a vida, e aí o Peter menciona sobre a Gwen. Guarda essa informação, hein? Acontece que o Harry, ele fica cada vez mais doente, e o Harry fala assim: pô, Peter, você conhece o Homem-Aranha, né? Bem que você podia falar pra ele me dar sangue dele pra mim, porque ele foi picado pelas aranhas que seu pai estudou, e aí eu poderia, né, ser curado. Eu teria os poderes do Homem-Aranha, e aí eu seria curado. Aí o Peter fala assim: não, pô, não seria tão fácil assim, até porque, né, não pode acontecer alguma coisa com o sangue do Homem-Aranha. Porque basicamente, nesse universo aqui do Andrew Garfield, uma coisa muito horrível é só quem for um descendente só quem for da família Parker, né, que tiver o sangue do pai do Peter, vai virar Homem-Aranha, vai ganhar os poderes da aranha radioativa e não vai morrer. Cara, que trama ruim, mano. Tipo, no primeiro filme lá do Sam Raimi, né, do Sam Raimi, tinha toda uma história. Não, qualquer um pode ser um Homem-Aranha. Todo mundo tem um herói dentro de nós mesmos. Todo mundo pode ser um Homem-Aranha. Mas nesses filmes, não. Só o filho do pai do Peter, no caso só o Peter, poderia ser o Homem-Aranha. Olha que, tipo, meu Deus, mano, que plot horrível. Continuemos. O que acontece é que o Peter fala assim: não, tá, vou chamar o Homem-Aranha aqui pra você, mas não vai dar muito certo. Aí o Peter chega lá de Homem-Aranha e fala assim: seguinte, não, entendeu? Não vou dar meu sangue pra você. Harry fica loucão das ideias e é isso. Essa é a participação do Harry. Daqui a pouco vai ter mais. Nesse meio tempo acontece o plot da Gwen também, que ela vai pra Londres, pra faculdade lá. E aí o Peter e a Gwen ficam um longe do outro, e aí o Peter fala assim: não, eu vou com você também, esquecendo totalmente que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas nesse filme aqui, diferente de certos filmes do Homem-Aranha, nesse filme aqui faz sentido, entendeu? Faz um pouco de sentido o Peter fazer uma coisa dessas, entendeu? Porque é um filme que no final, né, vai ter um plot que vai mostrar que o Peter vai aprender que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nesse filme aqui vai mostrar isso, diferente de certos filmes aí do Homem-Aranha, que tem o Homem-Aranha totalmente responsável, entendeu? E não aprende nada. Aliás, aprende no primeiro filme, depois desaprende. Porque no primeiro filme do Andrew Garfield ele ainda volta com a Gwen, mostrando que ele ainda não estava maduro o suficiente. Maduro, sei lá, enfim. Ele não era realmente o Homem-Aranha, ele ainda ia aprender nesse filme. O Harry, ele fica muito bravo que o Peter, que o Homem-Aranha recusou dar sangue pra ele. Fala assim: agora eu vou me vingar. Chega lá no Electro, tira ele da prisão. Chega no Oscorp e fala assim: mostra as aranhas. Com o Electro lá, é claro. O Electro começa um super blackout na cidade e o Homem-Aranha vai atrás do Electro. E nesse meio tempo, o Harry, ele injeta o veneno das aranhas nele, e aí ele começa a virar o Duende Verde, Duende Verde da Cracolândia, depois do crack. O
o Duende Verde ficou desse jeito, entendeu? Que tem uma péssima motivação, péssimo visual, mas pelo menos a luta entre ele e o Homem-Aranha é boa. Nesse meio tempo, tinha um avião que tava voando, né? E aí meio que tava, como tava um blackout, a Gwen não, aliás, o avião não sabia onde eles estavam. E aí a Gwen, ela precisava ligar a torre de luz pro avião conseguir enxergar as coisas. E aí a Gwen liga, né, a luz lá. Só que nesse meio tempo o Peter, aliás, o Homem-Aranha e o Electro começam a lutar. E aí tem uma super luta na usina elétrica entre Electro e Homem-Aranha. Uma luta muito boa, por sinal. Mas o Homem-Aranha mata o Electro sem dó e piedade. Ele explode o Electro usando eletricidade. E aí o Electro, ó, morre, né? É sobrecarregado. E aí chegou o Duende Verde pro segundo round, que ele descobre que o Homem-Aranha é o Peter. E falou assim, não, chega, você dizia que era meu melhor amigo e não me deu seu sangue, vou matar agora a Gwen. Pega a Gwen e leva pro alto de um relógio lá, e aí o Peter vai atrás do Harry. E aí quando ele vai lá lutar contra o Harry joga a Gwen lá do alto do relógio. A Gwen, ela, né, tá lá segurando em matéria com o que o Homem-Aranha jogou. E aí os dois lá lutando. E aí no final, do meio dessa luta toda, o Duende Verde, ele corta a teia do Homem-Aranha e a Gwen cai. O Homem-Aranha tenta salvar ela, mas ele não consegue. Ela morre. Pois é, a cena mais triste dos filmes do Homem-Aranha é essa, a Gwen morrendo. Pois é, quem diria, né, que até no filme tão horroroso do Homem-Aranha tem uma cena assim, né? Esse filme, ele em certos momentos é bom, diferente do Batman vs Superman, por exemplo, que me dá raiva. Esse aqui não, esse aqui ele só é ruim mesmo. E olha lá, tipo, um filme que eu ainda gosto, mas é ruim. No final, o Peter, ele para de ser o Homem-Aranha por 6 meses. E aí a gente descobre que nesses 6 meses o Harry, ele foi preso, tava lá, e aí chegou um cara falando sobre o Sexteto Sinistro. Mas não vai ter um terceiro filme, então não vai ter Sexteto Sinistro. E aí o Peter, depois de 6 meses, ele volta como Homem-Aranha, veste a máscara e vai lutar contra o Rhino por uma última vez, porque o cara do Sexteto Sinistro tinha libertado o Rhino e tinha dado uma armadura pra ele. E aí ele vira realmente o Rhino. E agora, quando o Homem-Aranha vai lutar contra o Rhino, a saga é cancelada. É complicado. Coisa assim de direitos, é complicado. Enfim, esse foi o espetacular Homem-Aranha 2, Ameaça de Electro. Análise. Poxa, filme assim que é muito problemático, né? Porque ele quer contar muita coisa em um filme só, em um filme de 2 horas. Esse filme tem um grande problema, que são os 3 vilões. Os 3 vilões são terríveis. O Rhino, tipo assim, o Rhino a gente descarta, até porque o Rhino nem é aproveitado direito no filme, não tem nem 10 minutos de fala nesse filme. E agora a briga de pior vilão do filme fica entre o Duende Verde e o Electro. O Electro consegue ser melhor do que o Harry, mas o Harry é horrendo nesse filme. Não tem atuação, quanto em visual, quanto em história do personagem, é tudo horrendo nesse filme. Pelo menos a atuação da Emma Stone e do Andrew Garfield é boa, entendeu? O uniforme do Andrew Garfield, ele é bom. O visual do Electro pode ser ruim, mas pelo menos o CGI usado nele, se é que é CGI ou efeitos práticos, é bom, entendeu? O que é ruim é o visual, mas como ele já não é tão ruim, entendeu? Eu não sei se você entendeu, mas enfim. Esse filme é melhor que o primeiro? Nunca. É um filme bom. Quer dizer, um filme bom não, um filme ruim. Pra mim, esse filme tem a nota 4,5. Pois é, pode ser decepcionante, né? Mas não é o pior filme do Homem-Aranha. Tem um filme pior, que em breve vai ter um resumo e análise. Enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as novidades. É isso, falou e fui.